E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo com você, com a sua casa, que você esteja em paz, esteja se cuidando e esteja também aproveitando esse momento que nós estamos vivendo para estudar, para colocar suas leituras em dia, e também fazer o seu trabalho e o seu desenvolvimento pessoal. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de antropologia e eu gostaria, nessa oportunidade, de falar um pouco mais sobre antropologia cultural, uma vez que é um assunto da mais alta relevância e também alguns assuntos que nós tratamos suscitaram comentários muito interessantes da parte de vocês. Algumas pessoas comentaram bastante sobre etnocentrismo, e essa é uma questão que nós, de fato, precisamos analisar, não é? Porque o etnocentrismo foi muito forte, principalmente entre os séculos XVI, período da colonização da América por parte de nações europeias, como Portugal, a Espanha, principalmente, também a Inglaterra, na parte do norte, até o século XIX, principalmente. Naquele cenário, se tinha uma concepção de que a etnia europeia, a cultura europeia, era superior às demais culturas e as outras elas eram secundárias, inferiores e, portanto, deveriam ser subjugadas. E essas culturas consideradas inferiores, para que elas pudessem se desenvolver, crescer, amadurecer, elas dependiam da civilização europeia para que elas fossem iluminadas, instruídas, né? Isso tem muita relação com o cristianismo, infelizmente. Essas nações eram cristãs, por exemplo, Alemanha e Inglaterra eram nações protestantes, Portugal e Espanha, nações católicas, e a França também, uma nação cristã nesse cenário. Os Estados Unidos também, no século XIX, no século XX, sobretudo, tiveram a mesma concepção etnocêntrica de querer levar o seu modo americano de viver para as outras nações influenciadas politicamente por eles, na América Latina, em outros lugares da Ásia, da África, do Oriente Médio, por exemplo. E os Estados Unidos, por se sentir uma nação escolhida por Deus, superior às demais, sentiu no direito de exercer a sua influência e o seu domínio em muitas outras nações, como, por exemplo, as nações latino-americanas, que já eram cristãs, embora católicas, e também nações muçulmanas do Oriente Médio. Isso criou muitas consequências ruins para as regiões e para a relação entre árabes e americanos e para as relações entre muçulmanos e cristãos. Como eu falei em outro momento, é claro que há diferenças teológicas e religiosas entre muçulmanos e cristãos, mas muito da hostilidade, muito dos extremismos nessa questão religiosa foram criadas pelas tentativas norte-americanas de influência e de dominação nessas nações que não aceitaram passivamente essa influência norte-americana. Lamentavelmente, tem essa relação com o cristianismo que não tem nada a ver com Jesus. Jesus não foi etnocêntrico, por mais que os judeus fossem etnocêntricos, que se sentiam um povo escolhido por Deus e subjugavam outras nações em nome disso, mas Jesus nunca ensinou o etnocentrismo, mesmo sendo ele a encarnação do próprio Deus, jamais tratou qualquer pessoa com ar de superioridade, nunca tratou mulheres com superioridade, como era até comum naquela cultura, nunca tratou as crianças com superioridade e os estrangeiros, como os judeus faziam muito normalmente naquela cultura onde Jesus viveu, mas ele não procedeu dessa forma. Pelo contrário, ele inseria essas pessoas, mesmo aquelas consideradas diferentes pela cultura da época. Aliás, o texto bíblico diz que todos são iguais diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, né? E todo ser humano, independente do gênero, da cor da pele, da nacionalidade, da língua que fala, são criados à imagem e à semelhança de Deus. Essa é uma das principais
afirmações antropológicas que nós devemos ter em mente. Esse conceito etnocêntrico, eurocêntrico, né, ele está expresso, por exemplo, num mapa. Você já deve ter visto um mapa, com toda certeza já viu, pode ter um na sua casa, numa agenda, em qualquer outro lugar. E não sei se você já reparou, mas os mapas não são construídos, não são feitos apenas tendo como ponto de partida a questão geográfica, como deveria ser, né? Geralmente, os mapas que nós temos em casa ou são os globos, aquelas bolinhas representando o mundo, né? Ou o planisfério. O que é o planisfério? O planisfério é quando há uma representação desse mundo como se essa circunferência que fosse a Terra fosse cortada em algum ponto e aberta para ficar num plano estático, num plano aberto, né? É o que a gente chama de planisfério. É a esfera colocada e representada de modo plano. Ainda que alguns inacreditavelmente tentem afirmar o contrário, mas a Terra é esférica, sim. E a própria história, não só a ciência, mas a própria história comprova isso. As circunnavegações só foram possíveis na descoberta da América, do Brasil, porque a Terra é esférica, que se não fosse, isso não seria possível, não é? E aquela representação de mapas que nós conhecemos é como se cortasse uma parte desse mapa e abrisse. E como ela é esférica, e algo que é esférico não tem início, não tem fim, né? Porque é circular, qualquer ponto eu poderia classificar como sendo ponto de corte para abrir e formar o mapa. E quase todos os mapas que nós vemos representados, eles foram cortados na divisa do oceano entre a Rússia e os Estados Unidos, o Alasca mais especificamente. A maioria dos mapas que nós temos tem essa referência. É como se dividisse ali entre a Rússia e o Alasca e abrisse o mapa para nossa representação. Já vi mapas cortados no início da Europa, e aí começa pela Europa, pela África, vai para o Oriente e termina na América, que também é uma convenção possível, não é? Mas por que esses mapas quase sempre têm como ponto de referência a divisa entre a Rússia e os Estados Unidos? Que, aliás, a gente olhando o planisfério, dá a impressão de que os Estados Unidos é muito distante da Rússia, mas, na verdade, não é. No ponto mais ao oriente da Rússia, e o Alasca é apenas uma distância de pouco mais de 30 quilômetros, né? Uma distância menor do que de Petrópolis ao Rio de Janeiro, por exemplo. Mas esses mapas foram construídos dessa maneira, principalmente no século XX, num período de Guerra Fria, em que foi dividido dessa forma para deixar clara a distância entre os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética, por mais próximo que eles fossem, através do Alasca, que inclusive o Alasca até o século XIX pertencia à Rússia, né, de tão próximo que era. Mas deixou claro o antagonismo entre aquelas duas nações naquele momento de Guerra Fria, naquele momento de instabilidade política tão acirrada conforme nós conhecemos. Mas tem um outro fenômeno ainda mais grave do que esse e ainda mais antigo do que esse. Quase todos os mapas, se não todos, eles têm uma ideologia na sua representação e colocam a Europa como centro do mapa e colocam a Europa acima de todas as outras nações como sendo a referência. E depois, com o desenvolvimento do Japão, com o desenvolvimento dos Estados Unidos, do Canadá, se coloca essa faixa do norte como superior, como acima, como central, e a América Latina, a África, a Ásia como inferiores, como sul, como subdesenvolvidos. Olha, é claro que o norte fica sempre acima, o sul sempre abaixo. Mas qual a referência que nós tomamos para isso, né?
Se a Terra é esférica e ela está no espaço, e no espaço não tem um chão debaixo dela, nem um teto acima dela, o que nos garante que a Europa está acima e não a África está acima, por exemplo? Se ela é esférica e não tem um teto nem um chão, não há uma referência. A referência é escolhida pelo ponto de vista de quem está analisando a questão. Por que o mapa não é representado com a África por cima e a Europa abaixo da África? Por que o mapa não é representado com a América Latina acima e os Estados Unidos, o Canadá, abaixo dela? Por que o mapa não é representado com a Ásia, com a Índia, acima e a Europa abaixo, não é? Porque se ela é esférica, é perfeitamente possível que seja representada dessa forma. Então, as representações do mapa têm muito a ver com ideologia, tem muito a ver com uma questão cultural e tem muito a ver com um ponto de vista, não é apenas uma representação geográfica conforme deveria ser. Aliás, se você procurar na internet, existem mapas que levam essas questões em consideração, que tem a América acima, que tem a África acima, que começa pela Convenção da Antártida até chegar no Polo Norte, por exemplo, né? A Austrália, em redes públicas de ensino da Austrália, ela construiu um mapa que tem o próprio país como centro, como referência, e os continentes são montados ao redor dela. O que também é sempre possível que isso seja feito. E aí eu vou lhe dar um outro exemplo dessa ideologia feita através dos mapas. É uma mensagem subliminar, não tão subliminar assim, é muito evidente, aliás. Você, se parar para ver um mapa, você vai ver que acima dos Estados Unidos tem o Canadá e acima do Canadá tem uma ilha chamada Groenlândia, que é uma ilha muito grande, representada pelos mapas. Se você comparar no mapa a Groenlândia com o Brasil, por exemplo, você vai ter a sensação de que esta ilha é quase do tamanho do Brasil, em alguns casos é até maior do que o Brasil, pelo menos na representação dos mapas, né? Mas, na verdade, o norte, a parte de cima desse mapa, ela é superdimensionada e não condiz com o tamanho real da representação desses países que estão ao norte. Trocando em miúdos, a nível de tamanho propriamente dito, arredondando, claro, né, porque a conta não é exata, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão. A Groenlândia tem 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Ou seja, é um tamanho bastante considerável. A Groenlândia é a segunda maior ilha do mundo, só é menor do que a Austrália, que alguns até nem consideram a Austrália como uma ilha, consideram a Austrália como um continente. E nessa consideração, a Groenlândia seria a maior ilha do mundo, com 2 milhões de extensão territorial. Você pode saber, por esse número, que a Groenlândia, com 2 milhões de quilômetros, é um quarto do Brasil, que tem 8 milhões de quilômetros de extensão. Só que quando nós olhamos na representação do mapa, a ideia que nós temos é que a Groenlândia é maior ou pelo menos do mesmo tamanho do Brasil. Ou seja, ela é superdimensionada pelo menos 4 vezes mais do que o seu tamanho original. E isso acontece com a Groenlândia, com o Canadá, com os Estados Unidos e assim por diante, né? Ou seja, com a faixa que está ao norte, que é representada acima dos mapas que tradicionalmente a gente vê. Então, é bastante importante que a gente pense nisso como sendo não só uma representação geográfica, como sendo uma representação também marcada com interesses políticos e ideológicos, né? Falando um pouco mais sobre essas questões antropológicas, tem um outro tema na antropologia cultural que é muito importante, que é a família e o parentesco. Uma grande referência da antropologia foi o francês Claude Lévi-Strauss. E ele dizia que a família
ela faz parte do contexto de cultura e a família, na verdade, ela precisa ser desfeita, a família consanguínea precisa ser desfeita para que exista a sociedade. O que ele quer dizer é o seguinte, não é que o conceito de família tenha que acabar, não. Mas uma família consanguínea, ou seja, formada pelo sangue, ela tem o marido, a mulher e os seus filhos. Se essa família permanecer centrada nesse núcleo familiar, nunca vai haver sociedade e essa família vai deixar de existir porque não haverá procriação num determinado momento. O pai e a mãe poderão procriar, mas na ausência de um dos dois acaba a prole, acaba a manutenção dessa família. O que faz a sociedade, segundo o Strauss, é quando dessa família consanguínea sai um filho ou sai uma filha, e este filho vai se juntar com a filha de uma outra família. E assim eles se casam e formam uma nova família, que amanhã ou depois vai ter filhos e filhas, e que dela vai sair uma filha que vai se casar com o filho saindo de uma outra família, que vai formar uma nova família e assim por diante. E o conjunto dessas famílias formam a sociedade, que, aliás, para o Claude Lévi-Strauss e para a maioria dos antropólogos, a sociedade vem antes da família. Só pode haver família porque há sociedade. Porque a família, no seu embrião, no seu início, ela é formada por um homem, por uma mulher, que são de outras famílias e que se juntam para formar uma nova família. Ou seja, quando essa família foi formada, já havia sociedade, da onde saiu um homem, uma mulher e formou uma nova família. Isso é bastante interessante da gente citar. O Strauss afirma que, em termos de família, o que distingue a natureza e a cultura é a regra do incesto, né? Ou seja, relações da própria família que são condenadas não só pela lei, mas pelas próprias culturas, de uma maneira em geral, salvo algumas raras exceções. E a família ela é construída não dentro do ambiente familiar, como marido e mulher, laços consanguíneos, que vai gerar filhos e filhas, mas na sociedade, né? Inclusive, o próprio Levi-Strauss usa o termo bíblico de deixar o homem, seu pai e sua mãe, para unir a mulher, ou seja, sai de um laço familiar para se unir num laço social para formar uma nova família. Os laços consanguíneos é entre filhos, entre irmãos, mas não entre marido e mulher. Marido e mulher não têm um parentesco de sangue, tem um parentesco de afinidade, tem um parentesco social, né? Porque se o marido e mulher tivessem o mesmo sangue, isso seria uma relação incestuosa, seria bastante problemático isso. O marido é de uma família original, a mulher é de outra família original, e eles se juntam por afinidade, pelo casamento, pelo matrimônio, para constituir uma nova família. É interessante que na família, considerada por muitos como a unidade mínima, ou seja, o embrião menor da sociedade, existem as três relações básicas do ser humano. A relação de afinidade entre o marido e a mulher, a filiação entre pais e mães, entre pais e filhos, e a de consanguinidade entre os irmãos, que têm o mesmo sangue, a mesma herança genética, né? As relações que vimos, de marido e mulher, pais e filhos e irmãos, constituem o que Strauss chama de átomo de parentesco. E isso pressupõe a existência prévia de dois grupos, o que doou a mulher, o que doou o homem para a formação dessa nova família. É bastante interessante que a gente analise essas questões, não é? Embora não é o centro principal da nossa disciplina, mas também tem muito a ver com essa formação nuclear, com essa formação familiar. E, inclusive, na continuação desse vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de família que são consideradas pela antropologia. Não é uma leitura religiosa, é uma leitura antropológica, e a gente vai dar aqui exemplos de famílias. Aliás, existem muito mais modelos familiares do que a gente possa imaginar, e eu falo isso já já na continuação
desse vídeo sobre antropologia, no caso, antropologia cultural.